Tá gravando. Deixa eu ver. Eu acho que tem que ter um pouquinho de bateria para ele começar a gravar. Tá? Retomando então. Tu vai escrever do lado ali que o número é divisível por 4 quando o penúltimo algarismo e a metade do último são ambos pares ou são ambos ímpares. Só vai utilizar um critério de divisibilidade por 4 quando o número for par. Um número que é ímpar, tu nem vai testar divisibilidade por 4. Certo? É página 38, Evandro. Certo? Tá? Então, eu vou usar os exemplos ali, ó, dos números para tu ver que esse critério aqui que eu pedi para tu escrever funciona. Ou ambos pares ou ambos ímpares. Agora eu vou ficar toda hora olhando pro celular ali, ver se está gravando realmente, tá? Porque ele simplesmente parou de gravar ali porque a bateria estava pouca. Eu espero não precisar ter que ligar o celular direto na tomada. Acho que não. Acho que a bateria ali vai funcionar. Então, na página 38, tu tem os números 716, 1200, 845, né? E daí, o que eu falei para vocês? Ó, 716. Tá? Quem são o último algarismo? Penúltimo algarismo primeiro. Vou escrever aqui, ó. Penúltimo algarismo e a metade do último. Tá? Penúltimo algarismo, 1. Metade do último, 6 dividido por 2, dá 3. Tu tem os números 1 e 3, são ambos ímpares. Tá? 1 e 3 são ímpares. O que significa? Que 716 pertence aos múltiplos de 4, 716 é divisível por 4. Isso que significa. Certo? Apliquei o critério aqui, ó, do penúltimo algarismo e a metade do último algarismo. Bem simples. Tá? O livro diz assim, ó, olhe para os dois últimos algarismos. Se o número formado pelos dois últimos algarismos for um múltiplo de 4, então todo número é múltiplo de 4. 16 é múltiplo de 4? Sim, então 716 também é múltiplo de 4. Tá? Então vamos ver o outro exemplo ali que ele coloca para vocês. Ó. 1200, tá? É divisível por 4. Vou apagar aqui. Ó. Penúltimo algarismo de 1200 é o zero aqui, ó. Metade do último algarismo, 0 dividido por 2, dá 0. São ambos. E sabe que quando eu falo ambos, né? Quer dizer os dois. São ambos pares. 0 e 0, né? 0 e 0 são ambos pares. Então quer dizer que 1200, significa que 1200 é divisível por 4. Pertence aos múltiplos de 4. Está gravando, já passou 4 minutos ali, está gravando. Tá? 1200 pertence aos múltiplos de 4. 1200. Certo? O outro exemplo é 845. Tá? Olha só o que acontece com 845. 845, deixa eu apagar aqui. 845, o penúltimo algarismo, 4.
metade do último, bom, o último é ímpar. Isso aqui, ó, já não pertence a M aos múltiplos de 2, e se não pertence aos múltiplos de 2, eu nem vou testar. Lembra da observação que eu coloquei ali? Ó? A observação que eu coloquei é assim, ó, esse critério vai servir se o número é par. Se tu já tem aqui 845, não pertence aos múltiplos de 2, então 845 de antemão já não vai ser múltiplo de 4. Tá? Se 845 não pertence aos múltiplos de 2, com certeza não vai ser múltiplo de 4 também. Tá? Por quê? Porque o 4 é um múltiplo de 2. Na verdade, é isso que está acontecendo. Certo? Pronto. Então, tu só vai aplicar... Para ser múltiplo de 4, é necessário que o número seja múltiplo de 2. É necessário. Não é suficiência, tá? Não vai ser suficiente ser par, né? É suficiente se a gente aplicar o critério ali e verificar cada um desses. Tá? Então, esse é um critério do 4. Anotaram ali o critério, certo? Eu pedi para vocês colocarem no cantinho da página 38 ali da observação dos múltiplos do critério de divisibilidade por 4. Agora, critério de divisibilidade por 5. O critério de divisibilidade por 5, o método, o meio, é o mesmo do critério de divisibilidade por 2. Certo? É o mesmo do critério de divisibilidade por 2. O critério de divisibilidade por 2, o que tu vê? Verifica o último algarismo. Se o último algarismo for um múltiplo de 2, então significa que todo número é divisível por 2. A mesma coisa acontece no 5, tá? Mas só que em referência aos múltiplos de 5. Se o último algarismo for um múltiplo de 5, todo número é múltiplo de 5. Olha ali, ó, o critério de divisibilidade por 5. Primeiro, ele propõe para ti a divisão. 570 dividido por 5, que tem que prestar atenção, 114, e resta 0. 835 dividido por 5 dá 167 e resta 0. Na verdade, os múltiplos de 5 terminam nos números 0 e 5. Então, como tanto 0 quanto 5 são múltiplos de 5, né? Se o último algarismo for um algarismo múltiplo de 5, todo número é divisível por 5. É isso que está dizendo, tá? O número 570 termina em 0 e é divisível por 5. O 0 é divisível por 5. O número 835 termina em 5 e 5 é divisível por 5. Isso acontece com todos os múltiplos de 5. Porque os múltiplos de 5 terminam em 0 ou 5. Um número natural é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Tá? De forma não é análoga a palavra, nem semelhante, mas de forma alternativa, assim vamos dizer. Um número natural é divisível por 5 quando o seu último algarismo for um múltiplo de 5. Tá? 0 ou 5 é um múltiplo de 5. Então é o mesmo tipo de análise que se faz para os múltiplos de 2. Né? Um número é divisível por 2 quando seu último algarismo for um múltiplo de 2. Os múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6 e 8. Isso são algarismos divisíveis por 2. Os algarismos divisíveis por 5, 0 ou 5. Tá? Então, aqui, ó, no exemplo, o número 695, o último algarismo é divisível por 5, então todo número 695 é divisível por 5. O número 730, o último algarismo é 0, então todo número 700, como 0 é divisível por 5, 730 é divisível por 5. O número 318, tá? O último algarismo é 8 e isso significa que 318 é múltiplo de 2, por exemplo, né? Porque o último algarismo é divisível por 2, mas não é divisível por 5. Então, quando tu avalia
É isso que tu quer me dizer, Sora? Quando tu avalia o último algarismo, tu já pode ver dois critérios ao mesmo tempo? Sim, tu pode ver se o número é divisível por 2 e ao mesmo tempo tu pode verificar se ele é divisível por 5. Né? Porque o 2 e o 5 é o último algarismo que tu tem que verificar, certo? Daí quando tu aplica, tu verifica o método do 2, tu já pode dizer se ele é do 5 também, ó. Então eu estou aplicando critério de divisibilidade do 5 aqui, ó. 318 não é divisível por 5, porque o último algarismo não é um múltiplo de 5. O 8 não é um múltiplo de 5. Entretanto, como eu já vi que o 8 é o último algarismo, eu sei que o último algarismo é par. 318 é divisível por 2. Então, pertence aos múltiplos de 2, não pertence aos múltiplos de 5. Tá bem? Critério de divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando o resto da divisão por 6 dá 0, né? Ó, 624 dá 104 vezes e resta 0. Mas o que seria um critério de divisibilidade por 2? Tá? Um critério de divisibilidade por 2 não, por 6. Esse aqui é interessante, tá? Critério de divisibilidade por 6. 6, se tu for ver os divisores próprios do 6, vamos aos triviais. O 1 e o 6. Depois tu tem o 2 e o 3. Tá? Depois do 2 vem o 3. Todos os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Os triviais 1 e 6 e os próprios 2 e 3. Tu pode fazer grupos de próprios no 6 aqui. Ó. O que tu observa? Como 2 divide 6 e 3 divide 6, tá? E tanto 2 quanto 3 tem apenas divisores triviais, o 2 só tem o 1 e o 2 como divisor, e o 3 só tem o 1 e o 3. 2 e o 3 têm apenas divisores, são divisores de 6, o 2 e o 3 são divisores próprios de 6, mas eles mesmos, tá? O 2 só possui divisor trivial e o 3 só possui divisor trivial também. Os divisores de 2, 1 e 2, os triviais. Os de 3, 1 e 3, só os triviais. Os 2 e o 3 são divisores próprios de 6. Tá? Isso significa que 2 e 3 são divisores próprios de 6, significa que 6 pertence aos múltiplos de 2, que 6 pertence aos múltiplos de 3. Então, nesse caso aqui, depois a gente vai ver como construir outros critérios de divisibilidade, tá? Mas nesse caso do 6 aqui, ó, o que eu preciso? O que eu preciso para saber quando um número é divisível por 6? Como todo múltiplo de 6 tem que ser múltiplo de 2, porque 6 é um múltiplo de 2, e todo múltiplo de 6 tem que ser um múltiplo de 3, porque todo múltiplo de 6 tem que ser um múltiplo de 3, porque o 6 pertence aos múltiplos de 3. Então, como todo múltiplo de 6 tem que ser múltiplo de 2, todo múltiplo de 6 tem que ser múltiplo de 3, a gente define o critério de divisibilidade por 6 da seguinte forma: se um número é par, é múltiplo de 2 e também é múltiplo de 3, então ele vai ser múltiplo de 6. Tá? Por enquanto, vocês simplesmente vão ter que acreditar nessa ideia que eu estou falando para vocês, porque a gente pode ver depois, ó, os divisores de 15, tá? Ó, 1 e 15. 2 não divide, 3 divide, 3 e 5, tá? Os próprios do 15 é o 3 e 5. Eu poderia montar um critério de divisibilidade por 15 observando os divisores. Um número é divisível por 15 quando é divisível por 3 e também é divisível por 5. Da mesma forma que eu vou montar os divisores de 6. Um número é divisível,
Da mesma forma que eu verifico os divisíveis por 6. O número é divisível por 6 quando ele for par e quando a soma dos algarismos dele for um múltiplo de 3. É assim que eu vejo o critério de divisibilidade por 3. Então, a gente vai ver quando a gente pode observar isso aqui, ó, nos divisores e quando a gente não pode também, tá? Daí tem uma forma de construir critérios bem tranquila, bem fácil aqui, que não, por enquanto agora, tu só vai ter que acreditar no critério de divisibilidade por 6, que é a construção dos múltiplos de 3 e dos múltiplos de 6. Olha o que o livro nos conta ali, ó. Note que o número 624 é divisível por 2, pois é par. 624, o último algarismo é par. E também é divisível por 3, porque como é que a gente vê a divisibilidade por 3? Soma 6 mais 2 mais 4, dá 12, dá um múltiplo de 3, 624 é múltiplo de 3. 12 é divisível por 3, então, essa característica, o número ser divisível por 2 e também por 3, em outras palavras, se o número é múltiplo de 2 e também é múltiplo de 3, com certeza ele vai ser múltiplo de 6. É isso que está dizendo. Então, para testar se o número é divisível por 6, tu tem que ver se ele é par e tu tem que ver se ele é divisível por 3. Critério de divisibilidade por 3 é só somar os algarismos. Então, olha só, se tu testa divisibilidade por 2, tu já pode testar divisibilidade por 5 também. E se tu testa, além disso, divisibilidade por 3, certo? Tu já pode pegar a divisibilidade por 2 e por 3 para verificar a divisibilidade por 6. Por que com o critério do 2 tu já pode ver a do 5? Porque é o critério de divisibilidade por 2, tu tem que ver o último algarismo. E se tu vê o último algarismo, tu consegue ver se o número é par e se o último algarismo é múltiplo de 5. Quando tu vê o último algarismo, tu vê o critério do 2 e do 5. E se tu vê o do 3, junto com o do 2, tu vê o do 6 também. Tá? Tu já consegue ver o do 6. Então, para ser divisível por 6, tem que ser par e tem que ser divisível por 3. Olha aqui, ó. Vamos ver então os exemplos. Tá? Na página 39. Página 39. Lá em cima. Critério de divisibilidade por 6. Um número natural é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Se não for divisível por um deles, dá problema. Tá? Vamos ver então aqui, ó, os exemplos. 168, na página 39. Tá? 168 é divisível por 6? Vamos ver. 168. Pertence aos múltiplos de 2? Sim ou não? Bom, vamos abreviar aqui, ó, último algarismo, tá? Último algarismo de 168 é 8, pertence aos múltiplos de 2, isso significa que todo número 168 pertence aos múltiplos de 2, tá? Soma. Agora eu tenho que ver a soma dos algarismos. 1 mais 6 mais 8, vamos ver, 1 mais 6, 7. E 7 mais 8 dá 15. 15 pertence aos múltiplos de 3. Então, 168 pertence aos múltiplos de 3. Isso significa que 168 é múltiplo de 2 e também é múltiplo de 3, significa que 168 pertence aos múltiplos de 6. Por quê? Porque 2 apareceu como 168 aparece nos múltiplos de 2 e porque 168 aparece nos múltiplos de 3. Então, se aparece nos 2, aparece nos múltiplos de 6, então. Tá? E agora a gente vai ver, ó, 168
dividido por 6. Quantas vezes? Tá? 2 vezes, então, dá 18. Opa, 12. 16 menos 12, coloco o resto para a esquerda aqui e baixo o 8. Né? Baixou, divide. Quantas vezes? 8, né? 8 vezes 6, 48, resta 0. Ó. 168 dá para dividir por 6, resta 0. Não precisava ter feito a divisão, era só ter visto que 168 é par e a soma dos algarismos de 168 dá um múltiplo de 3. Então, 168 dá para dividir por 2, 168 dá para dividir por 3, logo 168 é divisível por 6. Vamos ver o outro exemplo ali, 256. Ele está dizendo que não é divisível por 6. Vamos ver então? Ó, vamos ver o último algarismo e a soma. Tá? Vamos ver tudo isso. O último algarismo e a soma. Qual é o número? 256. Eu quero saber se pertence aos múltiplos de 6. O que eu tenho que verificar? Se pertence aos múltiplos de 2 primeiro. 256, último algarismo, 6. Pertence aos múltiplos de 2, significa que 256 pertence aos múltiplos de 2. Tá? E agora tem que ver se pertence aos múltiplos de 3, para completar aqui. Tá? Ó, soma 2 mais 5 mais 6. 7 mais 6 dá 13, não pertence aos múltiplos de 3, significa que 256 não pertence aos múltiplos de 3. Tá? Ó, 13 não está na tabuada do 3. E se eu quisesse saber, eu não sei, soma os algarismos, 1 mais 3, 4. 4 não é múltiplo de 3, 13 não é múltiplo de 3, 256 não é múltiplo de 3. Aqui fechou, para ser múltiplo de 6, tá? Para ser múltiplo de 6 tem que ser múltiplo de 2 e múltiplo de 3 também. Aqui tá ok, aqui não, ó. Fala assim, 256 não pertence aos múltiplos de 6. Ó, 256 dividido por 6. 4 vezes 6, 24. Tá. 25 menos 24 resta 1, baixo 6. Quantas vezes? 2 vezes, dá 12. Resta 4. Ó. Não resta 0. 256 por 6 dá 42 vezes e resta 4. Então, por isso que não pertence aos múltiplos de 6. Até agora, alguma pergunta? Parece que vocês não estão me acompanhando. Tá entendendo mesmo, Evandro? Ó, hein? Tá conseguindo entender? Ó, o Alex está entendendo tudo, né? Ó, o Evandro também. Como é que tá o Rafael? Tá conseguindo entender, Rafa? Ah, pois é, só que mais ou menos não é bom. Tu tem que participar. Só tá meio complicado o espaço. Que espaço? Não entendi o espaço. Ah, tá, entendi agora. Tá aí na tua casa. Tá, entendi. Tá. Tem que perguntar se não tá entendendo alguma coisa. Certo? Daí tu tem que parar, professor, eu não verifiquei, não consegui alcançar o que tu tá me dizendo.
Tá, a Mariana tá entendendo. Ó, ótimo. Mariana tá entendendo. Quem é que mais que tá aí? A Maria também. Escreve aí pra mim, Maria. Tá entendendo? Davi, tá entendendo? Guilherme. Não tô vendo participação de vocês aí, do Davi, do Guilherme, a Marcele aí, ó, Marcele. Faz tempo que tu não fala comigo, Marcele. Ó, a Maria tá entendendo então. Então tô tranquilo. Tá? Vamos lá, Marcele, fala comigo. O Arthur já falou comigo, o Guilherme não falou ainda. Tá bom, tá gravado aqui, ó. Agora tá gravando, né? Tá? Critério de divisibilidade por 8. Tá? Vamos ver o critério de divisibilidade por 8. Vou apagar tudo aqui. Esse paninho aqui deixa minha mão toda suja. Vamos ver o critério de divisibilidade por 8. Bom, o que eu já falo assim de antemão para vocês? Critério de divisibilidade por 8 a gente nem vai utilizar muito. A do 4 também pouco a gente vai utilizar, tá? Mas nos exercícios que vêm a seguir. Quando a gente chegar nos números primos ali, a gente vai ver que muitos desses critérios a gente não precisa assim utilizar, não precisa, não se utiliza com frequência no nosso dia a dia, tá? O que a gente utiliza com frequência ali, 2, 3, 5, o do 5 é importante, tá? O livro provavelmente não tem a critério do 7 ali, mas existe critério do 7 e às vezes o critério do 7 é importante. Muitas vezes o critério de divisibilidade por 7 é importante, tá? Vai ser importante também construir novos critérios de divisibilidade através da decomposição, através da decomposição em fatores de números primos. Fazer construção de novos critérios de divisibilidade é importante, tá? Então, mas então o critério de divisibilidade por 8 aqui, ó, eu só vou falar para vocês porque para que a gente tenha conhecimento, mais como curiosidade, não vai ser uma coisa muito utilizada na nossa prática para matemática posterior ali, tá? Com certeza o livro vai pedir alguns exercícios ali que testem o critério de divisibilidade por 8, tá? Mas não vou ficar exigindo, o do 11 é bem fácil. O critério de divisibilidade por 11 é bem fácil, não sei se o livro aborda o critério de divisibilidade por 11 e algumas vezes vai ser importante para nós, principalmente para decomposição, tá? O 7, o meu número favorito, senhor. O teu número favorito é o 7. Muito legal. O critério de divisibilidade por 8. Observe a divisão do número 1320 por 8 e a divisão do número 320 por 8. Então, o critério que ele apresenta, que o livro apresenta, o critério de divisibilidade por 8, é muito parecido com o critério que ele apresenta do 4. O do 4, ele diz para tu ver os 2 últimos algarismos. E o do 8, ele vai pedir para tu ver os 3 últimos algarismos. Se os 3 últimos algarismos resultar um múltiplo de 8, todo número é múltiplo de 8. Então, para tu ver se um número é múltiplo de 8, tu tem que saber toda a tabuada do 8, com certeza, e além das potências de 10, né? Pelo menos com 2 algarismos, tu tem que saber se o número é múltiplo de 8. Começa por aí, né? Qualquer número com 2 algarismos, tu tem que saber se é múltiplo de 8. Então isso é a primeira coisa. E depois a segunda coisa é tu pegar números que tenham mais do que 3 algarismos. Para verificar, tu pega só os últimos 3 algarismos. Então ele supõe aqui o número 1320,
né? Para saber se o número 1320, que faz sentido tu verificar se é divisível por 8, porque daí tu pega só os 3 últimos algarismos, ó, 320, e divide por 8. Se os 3 últimos algarismos é divisível por 8, todo número vai ser divisível por 8. Não é um critério de divisibilidade assim que a gente vai dizer, nossa, que maravilha! É só verificar os 3 últimos algarismos, mas tem muito número com 2 algarismos, certo? E números dos mais diversos com 3 algarismos. Se o próprio número tiver 3 algarismos, fica difícil tu verificar, tá? Eu consegui montar um critério de divisibilidade que tu vê só os 2 últimos algarismos, bem parecido com o critério de divisibilidade do 4. Eu não me lembro se tu tinha que multiplicar por uma fração daí para verificar se dá. Daí tu verificava com um penúltimo algarismo e uma operação em cima do último algarismo, tá? Daí se acontecesse os 2 serem pares ou os 2 serem ímpares, o número é divisível por 8. Mas eu não vou exigir isso de vocês, não vou ver critério de divisibilidade por 8, tá? Então ele pega ali, olha só os exemplos que ele toma ali, ó. O número 7608, tá? É o que faz sentido tu verificar se é divisível por 8. Não vai pegar 96, que tem só 2 algarismos, né? Daí tem que dividir por 8 96 para ver se é divisível por 8. Tá? O número 7608 é divisível por 8, então o que tu tem que fazer? Pegar os 3 últimos algarismos e dividir por 8. Vamos ver. Ó, 7.608. 7.608, eu não sei se pertence aos múltiplos de 8, eu estou perguntando. Então eu pego os 3 últimos algarismos, 608, e divido por 8. Se o resto dá 0, então esse número é divisível por 8 e esse aqui também. Vamos ver 60 aqui, ó. Quantas vezes? Tá, me ajuda aqui, ó. Quantas vezes o 8 cabe no 60? Fala, escreve aí para mim. (60) dividido por 8, quanto é que dá? Quantas vezes? Pera aí. Pera aí, é bom. Ah, tudo bem, vai lá. Deu uma canseira, não parei de falar, vamos lá, agora é com vocês. Ó, quantas